A paz do Senhor, nós estamos na disciplina Panorama da Bíblia. Eu sou seu professor, Marco Faleiro. Panorama da Bíblia é uma das disciplinas do ramo da teologia bíblica. Você está na Logos Ensino Superior de Teologia. E esta é a quinta parte da aula dupla 5, que é a aula 9 e 10, e a segunda parte da aula 10. Nós estamos trabalhando no período do reinado de Israel, que vai de Saul a Josias, os reis de Israel, e que foram dois grandes períodos. O período do Reino Unido, em que tinha Saul, Davi e Salomão, e é a AVA que nós estamos trabalhando agora, né? Essa aula dupla nós estamos a trabalhar no Reino Unido. E nós temos também o reino dividido, né, que nós vamos falar depois. Nós estamos trabalhando aí nessa linha de tempo que você já conhece e que eu espero que você esteja fazendo, né? Construindo ela de alguma maneira, ou num caderno, ou num cartaz, alguma maneira. Então nós estamos agora só no período do reinado. E nós estamos falando do Reino Unido. Um Reino Unido de 3 reis, 2 dinastias, a de Saul e a de Davi, apesar de que Davi era genro de Saul, ele casou com a filha de Saul. Então, teoricamente, ele poderia estar até na mesma dinastia, né? Mas nós sabemos que não foi isso que aconteceu, porque Saul perseguiu Davi, tentou matá-lo, ele acabou morrendo, suicidando, na verdade. Seu filho Jonatas foi morto na guerra com os filisteus, junto com seu pai, Saul. E Davi assumiu o reino. Depois Davi implantou uma unidade em Israel, como não tinha tido nem no tempo de Saul, né? E ele teve um filho, né, com Betsabá. Tem até aquela situação triste, né, de Davi com Betsabá, toda a confusão que aconteceu na família de Davi. Mas depois veio Salomão, e Salomão, com toda aquela glória dele, né, ele implantou um reino unido em paz durante todo o seu período. Só no finalzinho do reino dele é que começou algumas guerras, né, e até mesmo uma conspiração com um que foi Jeroboão, que acabou até sendo aquele que dividiu Israel com o filho de Salomão, né? Na verdade, Jeroboão, né? Roboão era o filho de Salomão, e Jeroboão criou aquela contenda. Mas vamos continuar a falar sobre o reino de Salomão, porque é muita coisa para se falar sobre ele. Então preste atenção. Se você tiver dificuldade, você pare depois, eu vou lendo os slides e você vai ouvindo. Salomão trouxe riqueza e esplendor ao reino e à elite de Israel. Ele foi o rei mais magnífico no seu tempo, atraía até lendas e histórias contadas nos outros reinos. Ninguém ousava enfrentar Salomão. Somente no fim da vida, após o seu desvio para os deuses, que começou as guerras contra Israel. Os navios de Salomão traziam ouro e prata, marfim e toda espécie de especiarias da África e dos povos marítimos. Durante a vida de Salomão, introduziu-se um novo processo de construção de edifícios, muralhas e outras construções. Ao contrário do que se fazia até então, começaram a ser empregadas pedras talhadas, lisas, nas quintas dos edifícios e a intervalos no resto da construção. É claro que teve uma influência da inteligência e da sabedoria de Salomão. No tempo de Salomão, os cavalos de batalha e os cavalos de combate eram também importantes artigos de comércio, e Israel possuía um verdadeiro monopólio desse artigo, quer dizer, dos cavalos, né? E saiu então daqueles povos anteriores, né? Ele foi um dos maiores criadores de cavalos daquele tempo, seus estábulos eram fabulosos. Os cavalos vinham do Egito e de Coa, segundo informa outra passagem. Coa era o nome de um país da Cilícia, nas férteis planícies entre as montanhas de Tauro e o Mediterrâneo. Depois da destruição dos mitanitas, que eram os maiores criadores de cavalo, pelos hititas, a Cilícia com Coa, né, foram os criadores, eram aras do mundo antigo. Mas Salomão começou a comprar cavalo deles e criou um monopólio daquilo. Salomão também foi o fundador de alianças, especialmente através de casamento.
Nós já falamos sobre essa realidade que aconteceu com Salomão e que inclusive foi por causa disso, né, porque ele casou com princesas e concubinas, né, e ele criou toda aquela situação. Foi até por isso, como nós falamos, que infelizmente ele se afastou dos caminhos do Senhor e acabou trazendo problemas para Israel. Problemas que se viram na outra geração, da do filho dele, consequência dos pecados dele. Né? E é claro que é do pecado também de Roboão, o filho. Mas também tem a ver com tudo que ele construiu. Roboão foi criado junto com os outros filhos de Salomão nesse mundo estranho, né? De tanta idolatria, de uma riqueza estupenda, mas de tanta idolatria. Então a moral deles já era diferente. Não era como Davi, que amava o Senhor. Na Arábia Feliz, escreve o ano 90 de nossa era, quer dizer, depois de Cristo, era o grego Dionísio, respira sempre as doces perfumes dos aromas de olivo, deliciosos, quer de incenso, quer de maravilha, mirra. Seus habitantes têm grandes rebanhos de ovelhas nos pastos, e os pássaros das ilhas distantes levam para lá folhas de cinamomo. Isso é Arábia Feliz. O que é essa Arábia Feliz? A Arábia foi sempre a região que nunca foi dominada, descendentes de Ismael. Lá nós temos o reino de Sabá. Lembram da história do reino de Sabá? Que é provavelmente o Iêmen atual. E Salomão criou um sistema de comércio com eles muito forte. Alguns dizem até que a rainha de Sabá, quando visitou Salomão, tenha tido um filho com ele. E ela tinha levado isso lá para o reino dele. É possível. Não é certo, mas é possível. Com a domesticação e criação de camelos, que aí sim a coisa mudou, porque foi nessa época que começou, lá no ano 1000, no tempo de Davi, o insuspeito desenvolvimento do comércio, do transporte através de vastas montanhas desertas. Quer dizer, antes eles nunca conseguiam ir com cavalos. E andando demoravam meses, às vezes até morriam no deserto. Agora tinha camelo. Né? E o camelo começou a ser domesticado e aí a coisa mudou. É como se fosse uma nova tecnologia nasceu. A Arábia Meridional, que por tanto tempo estivera separada de outras regiões, aproximou-se de repente do Mediterrâneo, colocando-se em relação estreita com outros reinos do mundo antigo. O reino mineico estava situado no norte do Iêmen e a notícia dele até o século VII a.C., quer dizer, 12 a.C., sobre seus vizinhos meridionais, falam inscrições do século 9 a.C. Documentos assírios do século 8 a.C. mencionam igualmente Sabá e um comércio intensivo com as terras cujos reis se chamavam Mukarrib, ou seja, príncipes sacerdotes. É lógico, uma coisa muito forte ligada com religião. Um gigantesco dique em Sabá represava o rio Adanat, recolhendo também as águas das chuvas desde longe para utilizá-las nos sistemas de irrigação a que a terra deveria sua fertilidade. As ruínas de um muro de 20 metros de altura, restos dessa maravilha técnica, desafiavam ainda hoje as dunas do deserto. Assim como hoje a Holanda é o Jardim das Tulipas, Sabá foi, noutro tempo, os países das especiarias, toda ela com jardim florido, fabuloso, recendendo a todos os aromas mais deliciosos desse mundo, do mundo daquela época. Veja aí no mapa aí, onde provavelmente seria Sabá. E veja que interessante o caminho, né, de Sabá até o reino de Salomão, usando aí os camelos e também os navios. Salomão, então, era parceiro comercial do reino de Sabá, pois deles dependia o prosseguimento das caravanas, através do reino de Salomão para o Egito e a Fenícia, que levavam para os povos mediterrâneos e os reinos mesopotâmicos e a Síria. Então era a base da exportação do reino de Sabá, era Salomão. Por isso é muito lógico a gente ver aí a realidade da rainha de Sabá visitando Salomão. Né? Eles tinham um comércio muito forte. Da Índia procedia a acácia, uma árvore com casca semelhante à canela, e o cálamo, também chamado gengibre. Através do Oceano Índico chegavam os centros de permuta de especiarias do sul da Arábia. E daí prosseguiam na caravana até o Mediterrâneo. Quer dizer, vinha da Índia para a Arábia e de lá seguia. Também vinha de outras formas, mas o caminho era a Arábia.
A Canela tinha uma longa história de viagens através do mundo. Da China, sua pátria, chegava primeiro à Pérsia, seguia daí para a Índia, onde era aclimatada e partia para a Arábia como um artigo de exportação. O incenso era extraído do arbusto chamado boswellia, era nativo da Arábia e da Somália, como simófora, mirra, a árvore da mirra, né, que tem aquele perfume. O berço do aloés era a ilha de Socotora, na saída do Mar Vermelho, do qual recebeu o nome Aloé Socotrina. O que tornou os israelitas em seu tempo tanta prosperidade. Israel gostava de cores vistosas, pintava os vestidos, as paredes das casas, os rostos das mulheres. A cidade têxtil de Bet-sebeia, no sul de Judá, era famosa por seu biso e a mais fina espécie de linho alvejado. O gosto de Israel por ardor, nos discretos segredos dos toaletes das mulheres, os perfumes e a maquiagem, os ungüentos e tintas de cabelo escolhidos, caros e requintados, feitos dos melhores ingredientes que esse mundo daquela época tinha para oferecer, poderiam contribuir ainda hoje para a apreciadíssima indústria de cosmético da Europa e ultramar. As lavagens com água eram uma necessidade diária e coisa estabelecida. As pessoas lavavam-se antes e depois das refeições, lavavam os pés dos hóspedes e lavavam-se à noite. Olha que interessante. Embora o Velho Testamento fale de sentar-se à mesa em cadeiras, nunca menciona em ir para a cama, no seu sentido moderno. A cama, naquela época, era um móvel de luxo muito raro. Em Israel também só os cortesões e a gente de posse tinha essa coisa rara, a cama. A cama do homem simples era a capa. Todas as manhãs, infalivelmente, moía-se o grão e esse trabalho era a função das mulheres. Muitas vezes era necessário 2 mulheres para mover o pesado mó. Você vê então aí o ambiente contextual daquela época. Aquela época não é a nossa época. É lógico que muita coisa que nós falamos aqui pode se contextualizar a realidades que nós vivemos hoje, até de tribos nômades, né? Mas assim, quando nós falamos de Salomão, era um mundo completamente diferente, de muita riqueza, tudo aquilo que aqueles povos viveram. Então, esse é o contexto do tempo de Salomão. Para nós, tem um impacto? Sim, tem um impacto. Tem impacto ali na história de Samuel, tem um impacto na construção dos salmos, principalmente de Provérbios, Eclesiastes, Cantares, olha, livros que se relacionam diretamente com Salomão e com toda essa realidade que ele viveu. Por exemplo, se você lê os Cantares de Salomão, você tem que considerar toda essa realidade que Salomão vivia. E parece que ali foi um grande amor de Salomão. Se Cantares realmente foi Salomão, e tudo indica que é. Pelo menos a tradição assim o diz. Mas é um fato que nós estamos num mundo diferente, uma tecnologia diferente. Você tem que considerar isso quando fizer a interpretação da Bíblia, né? E isso vai trazer riqueza para os seus sermões, para os seus estudos, seja pessoais, seja para a igreja, né? Toda essa verificação da história, da geografia, do contexto que envolve o texto, que é a Bíblia Sagrada. Então nós estamos aí a terminar esse período, né, do reino de Salomão. Ainda temos mais uma parte, ainda temos mais alguma coisa importantíssima para falar sobre Salomão, principalmente a questão do templo, mas fica aí essa parte. Aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Panorama da Bíblia, e você está na Logos Ensino Superior de Teologia, estudando para o seu crescimento, para poder abençoar outras pessoas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.